A paz do Senhor, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais uma palavra de vida. Gostaria de, nessa manhã de sábado, meditar juntamente com você. Aqui, 1 Pedro, capítulo 2, né? Nós vamos estar meditando alguns versículos da carta de Pedro aqui, né, em 1 Pedro, e lições muito valiosas para a nossa vida, queridos. Lições realmente bem pertinentes no nosso dia a dia, e eu convido a você a ficar conosco, e vamos meditar juntos. Vamos ver o que Deus tem para nós nesse dia. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Olha o que diz o texto aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Olha o que ele diz. Capítulo 4, versículo 4 diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifício espiritual e agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio como pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quando aqui Pedro escreve, né, sobre a pedra de tropeço, a pedra angular, para quem é construtor, né, o pessoal que fabrica casa, constrói casas, né, a pedra angular é uma pedra que ela é uniforme, né, uma pedra sem ângulo, não é uma pedra exatamente cortada, né, bem esquadrejada. A pedra angular é a pedra que é rejeitada nas construções, porque é uma pedra que não tem local definido para ser colocada, né? Então, por isso mesmo, às vezes os pedreiros quebram, né, os tijolos, tal, né? E para deixar exatamente no diâmetro, né, nas dimensões que ele precisa para ser colocada na parede, enfim, né? Quando aqui é citado essa pedra angular, né, ele faz uma analogia aqui, né? Essa pedra angular é Jesus Cristo. Mas César, Jesus Cristo não teria que ser a pedra perfeita, não teria que ser a melhor pedra para ser colocada na parede, a melhor pedra para ser, né, fundamentada na parede? Sim. Quando se fala na pedra angular, é aquela pedra que, quando você está construindo algo e chega num determinado ângulo, precisa de uma pedra para unir essas duas, né, paredes, vamos dizer assim, né? E não é uma pedra muitas vezes perfeita, mas é uma pedra que você tem que... ela é uma pedra irregular que ela vai encaixar perfeitamente na emenda ou no arco, né, que você esteja construindo. Notem que muitas vezes na construção, os pedreiros eles precisam dessas pequenas pedras, né, de uma forma para dar o ângulo certinho quando finaliza a parede ou uma estrutura em si. Essa pedra, que é a pedra angular, é a pedra que ele coloca para dar o encaixe e para fazer o arremate de toda a construção. Sem essa pedra angular, o vão ali fica imperfeito, a parede ela fica sem ser terminada, não é verdade? Assim é a pedra chamada Jesus Cristo, é a pedra que no princípio os pedreiros, os construtores rejeitaram, mas
Mas, no final, para que dê harmonia, eles precisaram dessa pedra perfeita. Então é o seguinte, o que o Senhor está nos trazendo nesta manhã maravilhosa? Que Ele é a pedra angular da nossa vida, de todos os nossos projetos. Ele é que vai finalizar o seu projeto. Você pode até construir algo na sua mente, no seu coração, estudar anos e anos, fazer várias coisas, né? Mas, quando você chega no determinado fim do projeto, as coisas não se encaixam. E quem que está precisando terminar o projeto para você? Chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você colocar essa pedra angular no seu projeto, essa pedra no final do seu projeto, as coisas prosperarão. As coisas vão ganhar um outro norte. Não adianta você querer tentar terminar, achar coisas em homens, porque as coisas não estão dando certo. E é verdade. Quantas e quantas vezes, meus queridos, nós fazemos tudo certinho, nós fazemos tudo, né, como manda o figurino, mas na hora de terminar o projeto as coisas não estão dando certo. Alguma coisa sempre está faltando, não é verdade? Na nossa vida é assim, na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida material, né? Quantos projetos, né, foram descartados, estavam praticamente prontos, só que esqueceram de um detalhe, da pedra angular chamado Jesus Cristo. Na sua vida e na minha vida, essa pedra não pode ser descartada de maneira nenhuma. Essa pedra é a que liga tudo que nós fazemos com o céu. Tudo que nós fazemos com o céu. O que você tem, qual que estão sendo os seus projetos? Será que você tem colocado essa pedra chamada Jesus Cristo no seu projeto para que o seu projeto seja bem sucedido? Será que você tem consultado o maior engenheiro que existiu, né, o maior projetista do universo para o seu projeto? Você tem consultado ele? Será que você tem feito isso ou você tem descartado a opinião de Deus? Né? Pare e pense o que você tem feito. Pare e pense como têm sido seus projetos. Estão sendo bem sucedidos? Ou se os seus projetos que nasceu no coração, no seu coração, né? Mas você esqueceu de ter a assinatura de Deus na aprovação. Pare e pense nisso. Continuando aqui essa palavra maravilhosa de Pedro, né? Nos fala sobre, né? Sobre a vida cristã. Né, lá no versículo 11, né, ele fala assim, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as suas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quantas vezes, meus queridos, né, por ímpeto, né, somos humanos, nós somos muito falhos, somos cheios de defeito, né, somos homens e mulheres carnais, né, que erramos muito, falamos muito, né, somos assim impulsivos demais, na verdade. Somos muito impulsivos nas coisas. Falamos coisas, pensamos às vezes no momento da nossa raiva, falamos coisas e aquilo toma uma conotação diferente na vida das pessoas. As pessoas nos julgam pelas nossas palavras naquele determinado momento. Elas acham que nós somos daquele jeito e na verdade nós sabemos que nós não somos. Nós sabemos que nós fomos impulsivos, né? E nós muitas vezes temos que pensar não uma vez, mas 10 vezes antes de responder. Porque enquanto a palavra estiver conosco, nós somos donos dela. Nós somos proprietários dela. Mas depois que nós lançamos elas para fora, já nós não a dominamos mais. E nós não sabemos o mal que pode ser feito. Então, às vezes, antes de você responder na hora determinada coisa, impulsivamente, diga, vou pensar. Não responda. Não responda. Você não precisa responder naquele momento. A pessoa... Mesmo que a pessoa exija uma resposta, você está vendo que vai contra os seus princípios, pense um pouco, saia, passe algumas horas refletindo e depois você dá uma resposta. Mas uma resposta mais tranquila.
não tenta resolver as coisas na hora, não é a hora. Nós não podemos agir impulsivamente. E isso nós temos que ter domínio próprio. Né? Uma dos dons do Espírito Santo é ter domínio próprio. Né? E é uma coisa muito difícil. Né? Eu tenho certeza que tanto para você quanto para mim é muito difícil ter esse domínio próprio. E por isso mesmo nós precisamos, meus queridos, ter essa pedra angular em tudo na nossa vida. A pedra angular chamada Jesus Cristo, que é a dona de nós, né? Esse projeto chamado César, esse projeto que Deus fez chamado você, precisa da pedra angular chamada Jesus Cristo. Nós precisamos mais de Cristo em nós. Nós precisamos mais de Cristo em nós. É isso que Pedro está falando aqui. Precisamos de mais de Cristo em nós. Sermos mais semelhantes a Ele. Ser de santos, né? Ou seja, ter o que Cristo faria no nosso lugar. Não é verdade? E não agindo por ímpeto, por uma maneira, né? De uma maneira totalmente descontrolada. Não é isso que Deus quer em nós. Porque nós somos as pedras eleitas por Deus, né? Nós somos sacerdotes, nós somos chamados de povo de Deus, né? Nós somos chamados de povo de Deus. Se nós somos chamados de povo de Deus, nós temos que ser a imagem e semelhança dele. E o ímpio, através das nossas vidas, das nossas atitudes, o ímpio se converteu ao Senhor, né? Então, vamos ter um domínio próprio, vamos pedir a Deus todos os dias e todo momento para que nós tenhamos mais domínio próprio, né? Nós fechamos mais a nossa boca, nós meditamos mais na palavra de Deus para que podemos ser luz ante as trevas. Amém, meus queridos? No versículo 15 do capítulo 2 também o Senhor nos diz assim, Pedro nos diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que é pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não use da liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé e temam a Deus e honrem ao rei. Olha, quero reler aqui no versículo 15 do capítulo 2 de 1 Pedro. Diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos, né? Você fazendo bem, né? Muitas vezes ele espera que você faça até o mal, né? Ele vem com pedras sobre você, ele vem com atitudes ignorantes sobre a sua vida, mas nós temos que tirar aquelas pedras, reunir nossas pedras, tirar essas pedras e dar o melhor de nós para as pessoas. Certa vez um homem recebeu um presente no meio do seu aniversário, com todos os seus convidados. Ele recebeu um presente. E eles estavam, dentro de vários presentes que ele estava abrindo, ele viu uma caixa e resolveu abrir, né? Porque os convidados queriam ver o que ele tinha ganho, né? Os presentes naquele meio daquela festividade. E ele pegou e abriu aquele presente dentro dos milhares que ele estava abrindo ali, dentro dos vários que ele estava abrindo ali. Ele chegou a vez de abrir aquele presente. E aquele presente foi mandado pelo inimigo dele. E quando ele abre aquele presente no meio de todos os seus convidados, ele vê um monte de lixo. E ele olha, e ele vai até a lixeira e as pessoas até, né, faz aquela cara, nossa, como que alguém pode ter coragem de ter mandado alguma coisa assim no dia do seu aniversário e tal. E ele não respondeu nada, foi até o lixo, levou aquele lixo daquele presente, jogou dentro do cesto de lixo e voltou calado para onde ele estava abrindo os presentes. E aí ele foi até o jardim e os convidados não entendendo nada. Mas o que ele está quieto, né? Qual a reação dele seria? Talvez falar mal, né? E eles estavam esperando, aqueles convidados, aquelas pessoas estavam esperando ele ter uma reação daquele presente que ele ganhou. Só que a reação dele foi o silêncio. E ele foi até o jardim, foi lá no seu jardim, colheu as flores mais belas, as rosas mais belas do seu jardim, trouxe na frente de todos os seus convidados, colocou na caixa e escreveu um bilhete.
escreveu um bilhete e colocou dentro da caixa, aquelas rosas lá. Embalou, não falou nada para ninguém e reenviou esse presente de volta para aquela pessoa que tinha feito mal. E aí, com um bilhete dentro da caixa. E aquela pessoa, né, imaginando, né, fazendo a sarcástica, né, falou, nossa, ele, né, deve ter ficado mal, né? E recebeu um presente, não tinha endereço de nada. E a hora que ele abriu a caixa, viu um buquê de flor lá, de rosas vermelhas. Aí tinha um papelzinho, e no papelzinho disse: cada um dá aquilo que tem de melhor. Sabe, meu querido, a lição que fica para nós é que nós não podemos retribuir o mal, como Pedro está dizendo aqui. Nós não podemos retribuir a ignorância com ignorância. Não. Se alguém dá ignorância, é porque aquilo é o que ele tem de melhor. Mas nós temos que retribuir a ignorância, o mal com o bem. Dar o melhor que Cristo deu para nós, que é o amor. Dai ao outro aquilo que Cristo deu para nós como a melhor coisa. E pode ter certeza que ele vai meditar e Cristo vai fazer uma obra na vida dele. Continuando aqui essa reflexão, né? Versículo 18. Servos, sejam obedientes aos seus senhores, como todo temor, e não somente ele for bom e cordial, mas também se for mal. Nós sabemos, né, que nós vivemos num mundo onde as pessoas nos tratam muitas vezes pelo que a gente tem, não é verdade? Muitas vezes as pessoas nos julgam por aquilo que nós temos e nos tratam como aquilo que nós temos, né? E ele diz aqui, ó, né? Servos, sejam obedientes aos seus senhores, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mal, né? Não é fácil tratar alguém que nos insulta, tratar alguém que muitas vezes te discrimina, simplesmente por você ser cristão. Mas temos, como agora na história que nós falamos, temos que dar o mal, tratar o mal com o bem. Porque essa pessoa infelizmente está cega, está presa nas ciladas do inimigo, né? Presa em tratamentos mundanos, na lei da sobrevivência mundana, olho por olho, dente por dente. E nós somos chamados diferente. E nós temos, na verdade, que orar pelos nossos inimigos. É assim que a palavra de Deus nos instrui, né? Orar por aqueles que nos perseguem, né? Orar por aqueles que nos tratam mal. Porque eu tenho certeza que no dia certo Deus virá e salvará. Porque quem nos justifica, meus queridos, é o Senhor Jesus. Você não precisa dar prestação de contas para ninguém. Você precisa sim servir o Deus Altíssimo a todo o tempo. Porque Ele virá, a palavra dele fala que amontoará sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, brasas de fogo, né? Ou seja, são brasas vindas do céu sobre a sua vida. Então, meu querido, minha querida, façamos o bem a todo tempo, né? Damos o melhor, né, que Cristo tem dado a nós, né? A pedra angular, né? A pedra rejeitada, que foi rejeitada por um momento pelos construtores, mas no momento de terminar a obra foi essencial para toda a estrutura daquele projeto. Que você fique com essa palavra, né? Mesmo sofrendo as perseguições do dia a dia, todo dia, dobre o seu joelho, faça o devocional a Deus, entregue a Deus todas as suas aflições, né? Porque é isso que ele tem esperado de vós. Não revide o mal, né? Não revide as coisas do mundo, né, como o mundo espera, mas trate o mal com o bem, e isso será bênção sobre a sua vida. Fique com essa palavra no dia de hoje. Um ótimo dia para você. Quero fazer uma oração para você no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, essas pessoas que assistiram essa live, que estão assistindo essa live, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano na vida delas.
O Senhor é a pedra angular do projeto da vida delas, Pai. Hoje elas aprenderam, Senhor, colocaram o Senhor como pedra fundamental na vida deles, Pai. Pedra fundamental em tudo que eles fazem. E, Pai, aprendemos, Senhor, que o Senhor é a essência do bem e que nós devemos tratar o mal com o bem, para que a Tua luz resplandeça em nós, através de nós, para a vida de muitas pessoas. Pai, use a cada um como luzeiros nesse mundo, Pai. Como luzeiros, Pai. E pessoas, Senhor, venham, se rendam aos Teus pés, através de vida dos meus irmãos, Pai. Pai, abençoa eles, dê um ótimo final de semana, um ótimo sábado, Pai. No Teu nome, assim eu me despeço, para a glória do Teu nome. Amém. Fique com Deus. Uma ótima palavra, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso através da sua vida. A paz do Senhor, um ótimo dia. Deus te abençoe poderosamente.